Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Leide e hoje eu estou aqui com as atividades da segunda quinzena do mês de junho. Mas antes de começarmos as atividades, eu quero saber: e aí, você está lembrando de escrever o seu nome e a sua turma nos comentários de todos os vídeos? Então nós já estamos na segunda quinzena. Então nós já tivemos 5 vídeos da primeira quinzena. Você já escreveu o seu nome em todos eles? Não? Então volta lá e escreve que ainda dá tempo, ok? Agora vamos à atividade de língua portuguesa. Então, na aula passada de português, nós lemos a notícia da ursa Rowena, da transferência da ursa mais triste do mundo para um santuário, que é um lugar de proteção dos animais. Hoje nós vamos retomar essa notícia, mas observando cada pedacinho que foi utilizado para a construção desse tipo de texto. Vamos lá? Eu vou colocar o texto aqui. Agora nós vamos analisar cada pedaço deste texto. Vamos ao título ou manchete. Ursa mais triste do mundo sai do Piauí e chega a santuário com novo nome e nova vida. Olha só quanta informação nós temos na manchete da notícia. Nós já sabemos que é uma ursa, que ela é triste, a mais considerada, a mais triste do mundo, que ela saiu do Piauí e chegou em um santuário para ter uma nova vida. Lembrando que o santuário é um local de proteção de animais. Agora nós vamos para a linha fina. Na linha fina está escrito assim: rebatizada de Rowena, animal passa bem após viagem. A linha fina acrescentou um pouquinho mais de informação. Então a gente sabia que ela tinha sido transferida? Sim, mas a gente sabe agora que ela está bem. Então depois dessa transferência ela continuou bem, ela passa bem, não aconteceu nada demais. E descobrimos outra coisa, o nome, Lá na manchete falava que ela teria um novo nome. Agora na linha fina já fala qual é esse novo nome, Rowena. Então a linha fina acrescenta um pouquinho mais de informações, ok? Na sequência tá a data, 22/9/2018, publicado às 14 horas e 42 minutos. Então é o dia, o mês, o ano e o horário que essa notícia foi publicada. Depois a gente vai para o texto, para a notícia de fato. E aí tem uma partezinha separada, lead. Lead é o primeiro parágrafo da notícia. Vou ler a lead para vocês. São Paulo, conhecida na internet como a ursa mais triste do mundo, Marcha, agora rebatizada de Rowena, chegou ao Santuário Rancho dos Gnomos em Joanópolis, São Paulo, na madrugada desta sexta-feira 21 para sábado 22. Então, a lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, faz um resumo do que a gente vai encontrar na notícia. Lembra que vocês preencheram uma tabelinha com algumas perguntinhas? Como, por quê, com quem, onde? Todas essas informações, eu não sei se vocês prestaram atenção. Vocês retiraram do primeiro parágrafo do texto, da lead. Então, a lead faz um resumo e responde essas perguntas. Com quem? O que aconteceu? Como aconteceu? Por que aconteceu? Então, a lead responde todas essas perguntas. Depois tem o corpo do texto. Não vou ler novamente, mas quem quiser, fique à vontade para ler. É ótimo, assim pratica a leitura. E lá no final, nós temos a fonte, o site de publicação. Notícias são informações verdadeiras, então não foi tirado da minha cabeça. Da onde foi tirada essa notícia? Desse site aqui, ok? Agora vamos às atividades. 1. A manchete ou título é escrita com letras maiores, com bastante destaque. Qual a razão desse destaque dado à manchete? Então, em um jornal, seja ele escrito ou na televisão, enfim, no rádio, vai passar várias notícias. Então, a manchete tem que despertar o interesse do leitor ou do ouvinte, para ficar ali ouvindo ou lendo aquela notícia. Então, quando está escrita, como foi essa que a gente viu, tem que ter
uma fonte diferenciada, trazer informações relevantes para despertar o interesse, a curiosidade do leitor e para que ele continue lendo o texto. Linha fina é a frase que vem logo após o título. Suas letras são menores do que as do título, mas maiores do que as da notícia. Qual a função da linha fina em textos jornalísticos? Lembra? Já falei para vocês assim que nós lemos a linha fina. Lembra que eu falei que a linha fina trouxe um pouco mais de informações? Nós descobrimos que a ursa já estava passando bem após a viagem, descobrimos que o novo nome dela era Rowena. Então a linha fina traz um pouquinho mais de informações, informações que não estavam lá na manchete. Escreva a data da publicação. Fácil, fácil. Então a gente tem lá a manchete, a linha fina, na sequência tem a data. Coloca aí. 4. O primeiro parágrafo da notícia recebe o nome de lead. Leia na notícia a parte indicada como lead e marque as alternativas que indicam para que serve o lead da notícia. Então você volta lá, lê o lead. E aí você vai marcar um xizinho aqui nas frases corretas, nas que fazem referência correta ao que é a lead, ok? Não precisa ser uma só não. Todas que você achar que estão corretas, você coloca um X. Primeira frase. Repetir a manchete com os mesmos dados e informações. Então, a lead repete a manchete com as mesmas informações e com os mesmos dados. Segunda frase. Trazer um resumo da notícia para que o leitor se interesse pela leitura. E aí? Será que tem um resuminho? Já falei sobre isso. Terceira frase. Responder as questões. O que? Quem? Como? Quando? Onde? E por quê? Acho que sim, né? Falamos sobre isso, inclusive vocês já fizeram isso na atividade anterior. Marca aí. Última frase. Não tem utilidade prática e, portanto, é um parágrafo que poderia ser retirado da notícia. Será? Na notícia vai ter um parágrafo que não serve para nada e dá para retirar do texto? Pensa sobre isso, hein? Lembra que eu falei que a lead responde diversas perguntas e ainda faz um resumo da notícia? Será que ela não é importante? Questão 5. Releia o trecho da notícia a seguir e assinale as alternativas que indicam as características da linguagem empregada no texto. Então, como esse texto é escrito? De maneira informal e espontânea? Será que é da mesma maneira que você fala com seus amigos? Da mesma maneira que você escreve no WhatsApp? Abreviando as palavras? Por exemplo, ao invés de escrever você, escrever VC. Será que é assim que a gente encontra uma notícia? Acho que não, né? Formal e mais cuidadosa? Então uma linguagem formal, Tá tudo escrito de maneira correta, Deu pra entender a diferença, Do jeito que você fala com seus amigos, que você escreve no WhatsApp e uma notícia. São coisas diferentes. Clara e com informações objetivas. Então, quando você lê uma notícia, ela tem que ser clara, para você entender o que está sendo dito. Última frase, um pouco confusa, mas com muitos dados. Será que quando você lê uma notícia é para ficar mais confuso ainda? Não, É para esclarecer as suas dúvidas. Então, a notícia tem que usar uma linguagem clara, tem que ser formal, porque não pode ser da mesma maneira que as pessoas escrevem por aí nas redes sociais, Então, tem que ser uma linguagem clara e formal. Além dos textos verbais, a notícia traz outros recursos. As imagens. Veja, primeira imagem. Vou ler a legenda. A ursa Rowena, antes conhecida como Marcha, finalmente conseguiu sua transferência para um santuário. Segunda imagem. Ursa chegou filhote ao Brasil e viveu em circos. Então aí tem duas fotos da ursa Rowena. Será que essas imagens acrescentam informações à notícia? Vamos à próxima perguntinha que vamos falar sobre isso. Questão 6. Você considera que as fotos são um recurso importante para essa notícia? Por quê? Será que é importante ter imagens? Você acha que é importante? Sim ou não? E coloca por quê. 7. Marca a alternativa que melhor define a intenção da notícia. Para que serve a notícia? Para divertir e entreter? Para informar sobre um fato real?
Para contar uma história inventada ou para convencer sobre uma ideia? E aí? Para que serve a notícia? Escolhe qual dessas 4 alternativas está correta e marca um xizinho. Agora vamos, hora de organizar o que estudamos. Então vamos fazer um resumão de tudo que falamos até agora. Se na hora desse resumo você perceber que anotou alguma resposta errada, volta lá e corrige, tá bom? Notícia: relato de fatos reais, publicado em jornal impresso ou digital, rádio, televisão, revista. Então são fatos reais, não é nada inventado, ok? Intenção, finalidade: informar sobre um fato, um acontecimento. Então, o objetivo, a finalidade, a intenção é informar sobre um fato, um acontecimento. Linguagem e construção: linguagem clara, mais formal. Manchete, linha fina, lead, tudo que tem na notícia. E fotos como recurso. Leitor, público: para quem que é a notícia? Pessoa interessada em acontecimentos do dia a dia. Então, esta foi a nossa atividade de língua portuguesa da segunda quinzena de junho. Amanhã eu volto com a atividade de matemática. Até amanhã!